Fala, nação! Hoje eu vou apresentar para vocês, na minha opinião, um dos melhores exercícios para treinamento de costas. Não vai ser só um, vamos falar em geral sobre o treinamento de costa e os que eu gosto mais de fazer com especificidade. Valeu? Fala, nação! Um dos exercícios que eu mais gosto de treinar, o treinamento de costas, é na puxada articulada aqui, só que em fase neutra. Lion, como é que eu faço em fase neutra? Pegada pronada, palma para baixo, pegada supinada, palma para cima, pegada neutra, lateralmente. Encaixa o teu punho aqui. Lembra daquele macete que eu falei do treinamento de bíceps, de não deixar o punho solto, para não fazer flexão e hiperextensão do punho e acabar machucando. Usa essa alavanca aqui de eixo para deixar o tronco retinho, ereto. Traz o cotovelo até próximo aqui assim da axila, sobe o movimento completo sem perder o máximo possível. Contração, alongamento. Tenta encaixar bem o movimento na contração concêntrica aqui e não solta, não despenca na fase negativa de alongamento excêntrico. Traz completa, alonga por total. Traz completa, alonga por total. Sempre prestando atenção no teu punho. Se você não está fazendo isso, e rotacionando, ou rotacionando. Sempre em neutra. Lembrando que esse exercício eu estou falando para fazer em neutras. Pode ser também. Ah lá, eu posso fazer de uma forma supinada ou pronada? Pode, não tem problema. Posso fazer ele em bi? Pode também. Eu estou passando uma forma de puxada unilateral com a pegada neutra, dessa forma aqui. Beleza? O interessante também de você experimentar nos seus treinos de costas é você fazendo uma puxada, depois uma remada. Uma puxada e depois uma remada. Ah, lá, não tem problema se a academia estiver meio que lotada e eu fazer, no meu treino tiver 3 puxadas e 3 remadas, eu fazer primeiro tudo puxada e depois tudo remada, não tem problema. Mas o mais interessante seria fazer uma puxada e depois uma remada, para tornar o treino um pouco mais dinâmico e você ter um pouco mais de sangue pela região toda por completo. O próximo exercício de treinamento de costas que a gente vai fazer é a remada unilateral na máquina aqui articulada. Pegada neutra, lembrando, lateralmente, tá? Tem outras formas de pegada nessa máquina aqui especificamente, mais embaixo, ela em neutra, ela em pronada, ou até mesmo tentando pegar em supinado, que não fica tão interessante para articulação braquial radial. Lembrando, vamos fazer ela aqui em neutra. Encaixa bem o suporte, deixa o teu braço alongado, faz o movimento completo aqui, ó, não fica tão próximo da máquina, que aí não vai ficar ergométrico para você. Encaixou o peitoral, não deixa sair daqui para não o torso não descolar e você perder o vetor de força. Encaixa a mão aqui, pega dessa forma, traz até aqui mais ou menos até a axila. Encaixou, volta por completo. Contração, alongamento. Não perde esse ritmo. Contrai o máximo. Quando ela for despencar, não deixa. Luta contra a negativa, controla a alavanca e deixa ela alongar bem. Ganha o máximo de proporção das costas aqui em específico. Faz o movimento completo, traz ela. Jamais, jamais deixe ela despencar, para evitar algum tipo de lesão e você ter um controle maior do movimento. E agora, na forma natural. Sempre assim. Próximo exercício para costas, remada baixa na pegada anatômica supinada. Ah, Lion, mas na minha academia não tem essa pegada anatômica aqui, que é uma dessas duas que você pode fazer. A maior ou a menor aqui, que eu gosto muito de fazer em base supinada. Não tem problema, tu faz com a tradicional, certo? Ou até mesmo com a barrinha menor, só que a gente vai fazer ela em supinada, palma para cima e dessa forma aqui, beleza? Ah, e por que que tu faz com a pegada anatômica, caso tenha na minha academia também? Porque ela já se torna uma pegada mais otimizada para você. Basicamente, tu não vai precisar aí encaixar o ajuste das tuas mãos aqui, vai saber onde que pega, se está melhor assim, se está melhor mais para cá, não vai ter aquele desconforto ou até mesmo um erro durante a série de você saber se está paralelo ou não uma mão com a outra. Basicamente, ela aqui tu já encaixa. Encaixou aqui assim, ó, base supinada. Perna bem esticadinha na remada baixa aqui e já tá pronto para fazer. Nação, principais erros
da remada baixa quando você vai treinar aqui nela, beleza? Primeiro, ficar com a perna sem estar alongada. Você vai perder a amplitude do movimento e vai estar se encurtando. Tranquilo? Segundo erro, que é muito comum de acontecer, não tá com a coluna ereta, peitoral estufado, e acabar fazendo um movimento assim, ó, caso você não tenha a postura do movimento. É extremamente comum, principalmente para quem começou a treinar agora, ou para quem é sedentário e está voltando, ou até mesmo para a questão dos idosos. Então, preste um pouco mais de atenção na questão da tua coluna. Estufa o peitoral, alonga bem a perna, deixa os pés bem aqui controlado. E se você iniciou agora a academia, faz o movimento até aqui e volta abaixo do teu peitoral, basicamente no teu umbigo. Alonga, contrai, alonga bem, controla a alavanca, contrai, sempre respeitando a fase negativa aqui, a fase excêntrica, para tu ganhar, gerar o máximo de hipertrofia nas costas. Um conselho para quem já tem um nível maior de consciência corporal é fazer o uso do pêndulo. Lá eu vejo as pessoas fazendo pêndulo. É errado fazer? Não. Se você tem uma consciência corporal já ok, você vai conseguir fazer, mas o interessante seria fazer dessa forma. O pêndulo, da forma que vocês já devem ter visto as pessoas fazendo, é basicamente isso aqui, ó. Quando você vem alongando, a tua coluna vai voltando junto, o tronco em si. Só que, qual é o erro de fazer o pêndulo? Você deixar a coluna fazer esse movimento aqui, ó. E aí não fica ergométrico e não fica interessante. E qual é a forma certa de fazer o pêndulo, ó? Deixa o peitoral estufado, coluna ereta, alonga, traz ela respeitando o movimento completo e traz para você. Faz o movimento do pêndulo, traz para você. Movimento do pêndulo, deixa ela vir, traz para você. Dessa forma aqui, tu vai conseguir gerar um nível maior de hipertrofia, respeitando anatomaticamente o seu corpo e gerando um grau maior de hipertrofia sem ter um risco de lesão controlado. Beleza? Próximo exercício para costas, tradicional, que todo mundo conhece, puxada frontal, só que com a pegada anatômica. Vamos encaixar dessa forma aqui, beleza? Não tem erro. Ah, por que tu gosta tanto de fazer a pegada anatômica? Eu já falei para vocês. Se torna um movimento mais otimizado. Você só se preocupa em fazer o encaixe das mãos nela aqui, ó. Não precisa fazer medição se uma mão tá aqui, ou se outra tá aqui, ou se outra tá aqui, e ficar naquela pira de saber se tá em paralelo ou não, correto? Encaixe o movimento aqui e vamos lá. Peitoral estufado, coluna retinha, não fica totalmente dentro da máquina aqui. Eu gosto muito de ficar um pouquinho para trás, mas também não é deitado, né, por favor. Qual é o maior erro que as pessoas cometem fazendo a puxada frontal? Isso aqui. Gerando uma compensação desnecessária da não ativação de hipertrofia e tentando compensar o peso, gerando não só para as costas, mas também para a questão da lombar. E fazer esse movimento de uma forma bem errada. Então, qual é a forma correta de fazer a puxada frontal? Cotovelos para baixo, estufa o peitoral, vem um pouquinho para trás, traz até o queixo, alonga por completo. Mas eu vejo pessoas fazendo até o peitoral. Tá interessante isso? Não. A forma correta de você fazer é a puxada até o teu queixo e alonga até o completo. Outro erro que as pessoas não fazem, que cometem bastante, é não alongar por inteiro. Além de trazer até o peito, chega até aqui, não alonga por completo e já volta. Ou seja, fazer esse movimento errado aqui, ó. Forma correta de fazer. Peitoral estufado, coluna reta, um pouquinho de nada para trás, cotovelo para baixo, traz até o queixo, alonga por inteiro. Traz até o queixo, alonga por inteiro. Sempre respeitando o movimento biomecânico dele. Aqui, ó. Negativa controlada, contração concêntrica. Negativa controlada, contração concêntrica. Próximo exercício para o treinamento de costas, pull down. Vamos fazer um pull down na corda.
Lá eu vejo muita gente errando nesse exercício, até mesmo eu erro bastante. Como é que eu faço os ajustes para poder treinar da forma correta? Gente, a gente está fazendo uma variação de pull down aqui com a corda. Primeiro erro que as pessoas cometem muito no pull down, fica muito próximo do maquinário. Não faz o movimento completo. Ah, lá, então esse movimento aqui já tá legal? Eu fazer assim já tá massa? Não. Pega um pouco mais de distância da máquina. Não tem problema, galera. Usa o espaço da academia. Faz essa base aqui, ó. Como se fosse uma cadeira. Estufa o peitoral, coluna retinha. Alonga bem os braços. Gera o máximo de expansão aqui, ó, para vocês. Traz o movimento para cá, depois encaixa. Olha como é que eu vou fazer. Sempre respeitando, galera, a postura da tua coluna como é que tá. Tem gente que faz movimento basicamente para tríceps. Esse é um dos maiores erros do pull down. Vou fazer isso aqui achando que é pull down, ó. Então tá quase fazendo um tríceps corda. Um dos erros principais também do pull down. Vou fazer isso aqui, ó. E achando que é pull down, ó. Basicamente tríceps corda. Então, encaixa bem a pegada aqui. Olha como é que eu fico. Peitoral estufado, coluna alinhada, bem com o espaçamento da máquina. Lion, qual momento eu consigo colocar o pull down no meu treino? Eu gosto muito de colocar ele como exercício de finalizador. Lion, mas como assim finalizador? Basicamente, nação, quando a gente vem treinar, a gente tá com um pico de energia lá em cima alto, chegou, tá descansado, se alimentou, não treinou, ou seja, a energia tá lá em cima. Primeiro você começa com exercícios de maior estresse muscular, maior impacto, basicamente exercícios multiarticulares, que tem um estresse maior. E aí depois você vem para os exercícios de detalhe. Primeiro são exercícios de construção, remada, puxada, para depois você vir para um pull down, um face pull, algum tipo de variação assim, exercício de detalhes. Então primeiro você constrói, depois você lapida, depois você detalha o movimento. Lá eu posso usar esse movimento aqui, o pull down, como aquecimento, colocar ali primeiro e para depois ir para os outros. Pode, é interessante, eu não gosto muito, eu prefiro colocar ele como detalhe. Mas por quê? Exatamente pela questão do pico de energia. Tu vai gastar energia num exercício primário para depois vir para um exercício que é mais complexo e vai demandar mais energia, e aí vai cair o teu progresso, o teu nível de rendimento, o nível de repetição vai diminuir, a carga que tu colocaria não vai colocar mais, e a execução e a amplitude também pode ser que sofra por causa da energia que você já gastou no primeiro exercício. Então, eu gosto muito de colocar exercício de construção primeiro. Beleza? Fala, nação. Próximo exercício para costas. Treinamento de costas aqui. Vamos fazer uma remada cavalinho com triângulo, tá? E um dos erros aqui da remada cavalinho que eu vou explicar para vocês é na questão do tamanho da anilha. Lá, como assim tamanho da anilha eu posso errar? Caso você seja uma pessoa extremamente forte e consiga pegar já muita carga e necessite de pegar mais carga, beleza. E também tem um nível de consciência corporal mais alto, né? Mas para uma pessoa normal e que pega até, acho que 80 quilos, o interessante seria fazer com uma anilha menor. E agora eu vou explicar para vocês aqui na prática o erro de usar uma anilha maior. Falando sobre a anilha maior, qual é o erro que acontece? Você pode estar com a base perfeitinha e, durante o movimento, a anilha acabar batendo no teu corpo um pouco mais rápido do que o normal, principalmente se for uma anilha maior que essa daqui. E a outra coisa que eu não gosto muito de usar anilhas muito grandes é de, na hora de você controlar a excêntrica aqui, a anilha tocar no chão antes de que fosse uma anilha menor, cortando o teu nível de amplitude. Beleza? Então, nação, para você que já tem uma consciência corporal muito alta, tem um nível de força excelente, treina pesadão, vamos fazer com a anilha maior. Lá qual é o principal erro da remada cavalinho? É justamente aqui, ó, senhores. Ou ficar com a perna totalmente retinha e fazer esse movimento assim, que não tá legal. Outro erro que acontece muito é a tua coluna, o povo faz isso aqui, ó. Errado demais. Também conseguem fazer
A perna reta e a coluna dobrada. Muito ruim. Lá, então, qual é a forma correta de fazer a remada cavalinho? Vamos lá. Base aqui, como se fosse uma cadeirinha, tá vendo? Joelhos paralelos um com o outro, estufa o peitoral, coluna retinha. Alonga o movimento, quase tocando no chão, e traz o triângulo pro teu umbigo. Desse jeito, sim, a gente consegue treinar costas. Lion, e qual o principal erro aqui também que a galera comete muito durante a execução? É fazer um movimento para cima, gente. Em vez de, quando você faz esse movimento para cá, em vez de você estar usando mais a dorsal, você está usando mais o bíceps. Então é basicamente quase treinando o bíceps aqui, ó. Então, tipo, encaixa bem, esmaga esse triângulo, não perde a empunhadura aqui. Base, rema, volta. Rema, volta. Concêntrica, alonga. Contrai, respeita negativo. Beleza? Quebrei a quarta regra, me apaixonei. E hoje eu não quero saber de técnica, não quero saber de hipertrofia. Só quero treinar pesadão e sentir dor e vambora. Nação, quando você está treinando muito pesado, ou mais que isso, uma coisa que você tem que prestar atenção é na hora de você voltar com o peso. Tenta manter o movimento aqui, ó, da fase negativa controlado. Basicamente isso aqui, ó. Não despenca com o peso. Controla a negativa, traz para você. Controla a negativa, traz para você. E não fazendo isso, ó. Beleza? Nação, esse foi um dos treinamentos de costas que eu gosto muito de fazer. Vejo vocês numa próxima com mais exercícios e de uma forma bem específica de ensinar e executar. Beleza?